Excelente dia! Seja muito bem-vinda a este canal. Estamos aqui para trocar uma ideia, conversar em mais um vídeo. Antes de a gente começar a falar sobre as respostas que eu busquei por muito tempo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo também, para que o YouTube possa entregar ele para outras mulheres, outras pessoas. E como eu botei aqui na legenda, eu procurei por muitas respostas em muitos lugares. E eu quero compartilhar aqui contigo qual foi a resposta ou as respostas que eu encontrei. E esse vídeo não estava programado. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no YouTube. Então tá, tô aqui, ó. Tem ruídos por aqui. Se escutar um chorinho, uma conversinha, um barulho, né? Não. É porque a mamãe tá acompanhada, né? Tô te convidando aqui pra pegar o teu cafezinho ou o teu chazinho e bora papear um pouco. Então deixa eu compartilhar aqui contigo. Não sei se tu já assistiu algum outro vídeo meu aqui do canal, mas vou deixar a indicação para que tu assista o primeiro vídeo, onde eu contei um pouquinho sobre como surgiu esse canal. Se tu não me conhece, muito prazer, eu sou a Pamela, e é um prazer estar aqui servindo, compartilhando contigo um pouco da minha vivência como pessoa, né, como mãe, como mulher, como esposa. É esse o objetivo do canal. A mensagem, o tema desse vídeo de hoje é sobre as respostas que eu busquei ao longo da minha vida e o que eu encontrei. Então, deixa eu começar falando que até 2019, mais ou menos, eu fui uma pessoa em que eu buscava controlar muitas coisas, eu era muito controladora. Não sei se isso acontece contigo, se tu mulher, é bem provável que sim, né? Porque nós mulheres temos um nível de controladorismo que não se explica, não é mesmo? Mas eu era essa pessoa, muito, muito controladora, só que eu não tinha consciência, né? Hoje eu ainda tenho esses traços, a diferença é que eu percebo, que eu tenho consciência de que eu tenho esse controladorismo forte, de que eu gosto de prever as coisas, de entender como vai ser e tentar deixar do meu jeitinho, mas eu tenho consciência sobre isso e eu consigo perceber quando eu tô exagerando, quando eu tô me passando e eu consigo, né? Calma aí, Pamela, não precisa ser assim, né? Vamos abrir a mãozinha, vamos parar de controlar as coisas, deixa pro pai que ele resolve, né? E então, eu era essa pessoa super controladora. E além disso, eu vivia uma necessidade de aprovação muito, muito grande. Eu era aquelas pessoas, assim, aquelas mulheres que eram ótimas, uma ótima amiga, que fazia tudo pra agradar os outros, que, sabe, fazia o que fosse necessário pra fazer tudo certo. Só um brinquedo que caiu. Eu fazia o possível e o impossível quase pra agradar as minhas amigas, as pessoas, o meu namorado na época, as pessoas com quem eu convivia, meus parentes, mãe, pai, enfim, pra receber a aprovação, né? Era uma boa pessoa, era por bondade também, mas muito mais por essa necessidade de ser aprovada e não ser rejeitada. Então eu vivi a vida toda, né? Da infância até eu começar a estudar, até eu começar uma busca por desenvolvimento, por autoconhecimento. Porque até então eu fazia todas essas coisas, eu vivia dessa forma querendo agradar a todos, querendo ser perfeita, fazer tudo certinho, sem errar. Eu vivia assim sem consciência nenhuma, sem saber que isso era prejudicial pra mim. Então, em 2019, eu iniciei essa busca de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Mas sabe aonde eu quero chegar? E sabe como eu cheguei nesse ponto de buscar? Tá achando engraçado? Mamãe não tá falando sozinha. Tô falando com muitas titias, sabia? Como eu comecei, o porquê que eu comecei essa busca. E foi porque justamente por essa necessidade de aprovação, por esse desejo que eu tinha de agradar a todos, de fazer tudo certinho, sabe? De controlar tudo, que chegou num nível, num ponto em que eu não consegui mais sustentar aquela versão minha que eu apresentava para as pessoas, de fazer tudo certo, de agradar todo mundo, de ser uma ótima amiga, uma ótima namorada, nora, filha, não desagradar o tempo todo as pessoas, fica pesado demais, sabe? Porque todo sim que eu dou para as outras pessoas é um não que eu dou para mim. Então chegou nesse ponto, nesse tempo, em que para mim ficou pesado demais. Eu comecei a me sentir emocionalmente esgotada. Comecei a ter crise de ansiedade, crise de choro, assim, inexplicável. E foi bem numa época em que eu tava fazendo meu mestrado. Tava chegando o tempo da apresentação da minha dissertação. E além de eu ter essa necessidade de aprovação toda, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de apresentar trabalhos. Eu passei a faculdade toda com uma grande dificuldade em apresentar os trabalhos. E quando eu fui fazer o mestrado, foi pior ainda, porque eu já passei os 2 anos com o coração palpitando, assim, de pensar que teria essa apresentação, que era uma apresentação mais formal, né? Teria uma banca ali de pessoas experientes, profissionais, renomadas, me avaliando. Então foi um tempo bem desafiador para mim. Além de toda a função, né, de estudar e de preparar a dissertação, tinha essa questão emocional minha envolvida na parte da apresentação. Só que eu era zero conhecimento naquela época, zero autoconhecimento. Não sabia nada sobre mim, zero consciência. Então eu era daquele jeito, mas eu não entendia nada. E então eu comecei, quando foi se aproximando da minha apresentação, da dissertação do mestrado, eu comecei a entrar em crise. E aí eu fui pra terapia pra entender o que estava acontecendo e pra tentar resolver aquilo, né? Pra que eu conseguisse estar um pouquinho mais tranquila pra apresentação da minha dissertação. E eu não queria tomar remédio, né? Porque tem gente que acaba tomando um ansiolítico ali, um remedinho pra ficar tranquilo na hora. Mas essa não era uma opção pra mim. Então, comecei essa jornada
E foi início de 2019, final, talvez. Ai, não lembro. Já passou muita coisa, eu já tive 3 filhos desde então, minha memória ainda não recuperou dessas gravidez toda, dessa restrição de sono. E então, nesse período, que foi no ano de 2019, só não tenho certeza a época, eu comecei essa busca pelas respostas. E aí, quando a gente faz esse mergulho, né, de vir pra dentro, quando a gente faz essa viagem pra dentro, a gente começa a se questionar, a gente começa a questionar tudo. Por que aconteceu isso lá? A gente começa a entender sobre coisas que a gente vive hoje, comportamentos que a gente tem hoje, que eles são frutos lá da nossa infância, né? E aí eu comecei a buscar mais, a querer as respostas. E, e foi assim, eu fui mergulhando cada vez mais pra dentro de mim, fui fazendo, não fiquei só na terapia, a minha terapia foi bem breve, assim, porque eu era tão perfeita que a minha terapeuta, ela disse, agora tu já resolveu, tu tá super bem. Então, até na terapia, eu agradava, né? Era um alecrim dourado, como diz a minha mentora hoje, a Bruna Faco. Ai, Jesus, só Jesus na minha causa. Então, a minha terapia foi breve, mas eu não parei. Eu continuei, eu mergulhei mesmo numa jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E nesse mesmo tempo, pela graça de Deus e a misericórdia dele, Jesus me resgatou nesse momento e disse, vem pra cá, filha, te escolho agora. Muitas pessoas falam, eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus, mas na verdade é ele, né, que nos encontra e que nos chama pra esse tempo. E naquele tempo, ele me chamou pra começar a andar com ele. Então, foi um tempo muito lindo da minha vida, uma fase muito linda, né, da minha vida, onde eu comecei a ser preenchida de um vazio muito grande que existia dentro de mim. Só que antes de chegar nisso, eu buscava por muitas respostas e essas respostas, essa minha busca me levava a pipocar, sabe? Não sei se tu vai te identificar com isso, se tu já passou por isso, mas eu queria saber as coisas, eu queria entender, eu tinha esse vazio que eu precisava preencher ele. Então eu buscava de diversas formas, em diversos lugares, preencher algo que eu nem sabia o que era. Então eu ia no centro espírita pra ouvir eu ia no centro espírita, eu ia ouvir uma palavra lá, eu ia... Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu ia pra receber essa palavra, eu ia pra tomar um passe, pra me sentir um pouco mais em paz. Eu fazia limpeza energética, eu ia pra jogar búzios, eu ia na cartomante pra prever o meu futuro, pra jogar as cartas, né, com a cartomante, porque eu queria respostas, eu queria entender o que estava acontecendo, o que passava dentro de mim, como seria o meu futuro. Eram muitas perguntas. Como que ia ser a minha vida profissional, financeira, casamento? Eram muitas perguntas e zero respostas. Mas na verdade, tô um pouquinho cansada aqui, ofegante, tô passando por um processinho interno assim, mas enfim, isso é papo pra outro vídeo. E tô com um neném pesado aqui no colo, preparando mamar. Mas, na verdade, o que eu buscava era preencher esse vazio. Eu queria a resposta. E eu queria encontrar paz, na verdade, que eu não tava encontrando, por a minha mente estar muito atribulada, sabe? Então eu tinha essa busca de querer encontrar essas respostas e procurar em muitos lugares. Só que eu não permaneci em lugar nenhum, porque na verdade aquilo não me preenchia, né? Não, eu procurava, mas não era aquilo que eu precisava. Todos esses lugares, todas essas pessoas que eu passei. E até me traziam um certo alívio, conforto na hora, só que não preenchia o vazio que eu sentia, que eu vivia. E eu comecei a me sentir preenchida quando Jesus me resgatou. Me tirou daquele lugar de condição, daquele lugar aquele estado emocional, de necessidade de aprovação, de querer fazer tudo para agradar as pessoas e gerar uma ansiedade tão grande em mim, a ponto de estar sendo tão destrutivo, sabe? E foi isso, sabe? As respostas, eu procurei muitas respostas em muitos lugares, em muitas pessoas, em livros, em cursos. Comecei uma busca por esse desenvolvimento, autoconhecimento. Fiz muitos cursos, li muitos livros. E mesmo sendo coisas boas, coisas construtivas, mesmo depois de já tendo conhecido Jesus, me convertido, me batizado, eu ainda continuava nessa busca, sabe? E não que eu não tivesse sido preenchida, mas era o meu modelo mental. Era a forma como eu tinha crescido, né? Eu conheci Jesus, eu comecei a viver experiências com ele, mas eu não entendi ainda sobre algo muito importante, que eu vim conhecer só agora, recentemente, que é sobre filiação, que é sobre viver como uma filha verdadeira, com a identidade de filha, e não como uma órfã, que eu vivi por muitos anos, espiritualmente falando. Porque eu até conhecia um Deus, mas eu cria nesse Deus, nunca duvidei da existência de Deus, mas eu não sabia ser filha, não existia um caminho neural, emocionalmente falando pra mim, sobre isso, sabe, sobre ser filha, sobre viver experiências de filha, por conta da forma como como a paternidade física foi apresentada aqui pra mim. Mas eu descobri todas as respostas que eu precisava, todas as respostas que eu procurei em livros.
E antes da gente continuar aqui, já tô me encaminhando pro final dessa reflexão do nosso café aqui. Mas antes, deixa eu te perguntar, eu não lembro se eu já te falei isso, mas curte e compartilha esse vídeo aqui. Se tem alguma mulher que tu acha que faz sentido estar ouvindo isso que eu tô compartilhando contigo, envia esse vídeo aqui pra ela e curte também. Deixa teu joinha aí pro YouTube entender que é algo de relevância e poder entregar pra outras pessoas. Tô meio cortado aqui, né? Mas então, eu perdi o raciocínio, já fiz mamar, já dei mamar. Mas, em resumo, as muitas respostas que eu fiquei buscando, lembrei onde que eu parei de falar. É assim, a mente, a memória da mulher, que tem várias gravidezes, uma atrás da outra, fica assim mesmo, tá? Mas não, tá tudo certo, recupera, um dia vai recuperar. Mas, mesmo já estar andando com Jesus, ainda assim eu buscava muitas respostas, eu estudava muito, eu fiz diversos cursos, diversas imersões, li muitos livros, assisti muito conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento. E eu continuava nessa busca ainda, sabe, por resposta, querendo prever tudo, querendo controlar as coisas que estavam acontecendo e como seria no futuro, né? Então, as muitas respostas que eu busquei, na verdade, ela se resumia em apenas uma resposta. E a minha resposta foi Jesus. Jesus é suficiente, sabe? Não, é pra puxar, né? E foi isso, sabe? Quando eu entendi que ele é a única resposta e eu, de fato, abri mão do controle, sabe? Isso, na verdade, é uma entrega diária, sabe? Mas chega um momento em que precisamos tomar uma decisão e de dizer, pai, até aqui eu fiz do meu jeitinho, não luto mais, eu realmente vejo que eu tenho um nível de controladorismo grande. A gente não pode mais lutar, sabe? Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. É isso que eu tenho vivido muito. Eu tenho percebido tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô pensando e não tô negando mais nada. E entregando tudo. Então, quando eu entreguei de fato isso, esse controle sobre a minha vida, sobre o meu casamento, a maternidade, profissional, enfim, casa, tudo, eu consegui viver os dias com mais leveza, com mais tranquilidade e aos poucos as coisas, aquele caos que eu sentia, sabe, aquele tumulto que tava aqui dentro, eu consigo ter mais discernimento nos meus dias, eu consigo estar vivendo de forma mais leve. Então, para finalizar aqui, a resposta é que só existe uma resposta. Tu pode procurar em vários lugares, em pessoas, em estudos, em cursos, em livros, enfim, aonde quer, em religiões e em diferentes tipos de religiões. Mas a verdade é que só existe uma resposta. E essa única resposta, ela é suficiente. Jesus é a única resposta e Ele é suficiente para nossa vida. Ele supre tudo que a gente precisa. O Pai sabe de tudo o que nós precisamos. Melhor do que nós, melhor do que eu, o meu Pai sabe. Então, essa é a mensagem que eu tenho para ti hoje. Se tu vive nessa busca de querer entender tudo, de querer controlar, de saber como vai ser teu amanhã, é perda de tempo, é perda de energia. Tu pode estar investindo essa energia em outras coisas muito mais produtivas que vão te trazer paz, como buscar intimidade com Deus, como viver na presença e fazer esse mergulho para dentro de ti para resolver coisas internas, tretas internas que precisam ser resolvidas e entregues para Deus, do que ficar querendo saber de tudo, controlar tudo. Porque é diferente tu querer saber de tudo com o objetivo de controlar e fazer do teu jeito. É diferente de tu querer saber, tu entender, ter esse discernimento de como as coisas acontecem aqui e aqui e entregar para Deus para que possa ser resolvido. Então é isso, mulher. Eu espero que tu tenha sido tocada, edificada em alguma coisa que possa te trazer reflexão de como tu tem vivido até aqui. Se é querendo saber de tudo, querendo respostas para tudo para te edificar, para buscar, para entregar a Deus e viver a vida conforme os planos de Deus para tua vida, ou se é apenas para que tu possa controlar, para que tu possa fazer do teu jeito. Sei que a gente falou de várias coisas aqui, né? Tem bastante coisa para refletir. Até eu vou reassistir esse vídeo, vou assistir esse vídeo para fazer mais reflexões em cima de tudo que eu falei aqui, porque realmente foram tempos difíceis, emocionalmente falando, mas que fez parte, né? E agora eu posso compartilhar aqui contigo e dizer, tem jeito. Tem jeito pra tudo, né? Deus, o Pai sabe de todas as coisas e tem um tempo certo pra cada coisa. Então, fica ligado aqui, se inscreve e ativa o sininho se tu ainda não ativou pra receber os próximos vídeos. Beijo!